Pastor Marco Feliciano fez uma entrevista com Miguel Oliveira. Eu não vou aqui falar mal do pastor Marco Feliciano ou do Miguel Oliveira. Eu vou falar bem para os inscritos do canal e para aqueles que se chegarem para o canal. Marco Feliciano deixou na descrição do seu vídeo para não copiarem integralmente ou parcialmente, para não usarem o conteúdo dele por estar com direitos autorais, mas as pessoas dos canais passaram a replicar o vídeo. Eu fiz o seguinte: eu peguei só o áudio, até porque não faz muita diferença. No áudio dá-se até mais asas à imaginação. Vou deixar a imagem do Miguel, do Marco Feliciano, e a entrevista apenas com áudio, para fazermos algumas observações. Ele deixou na descrição do vídeo, o Marco Feliciano, que não queria que ninguém fizesse react, só que ele sabe muito bem. São duas figuras públicas que todo mundo já conhece, já sabe. E se ele fez essa entrevista, foi para que as pessoas soubessem da entrevista. E para que essa entrevista seja sabida de mais pessoas, quem tem os canais vão querer transmitir também essa entrevista. A mídia sempre foi assim. As informações sempre foram assim. Então é isso. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Eu tive de remover um dente para fazer uma cirurgia hoje à tarde. Não estou com condição de falar, mas eu vou dar uma de dono de ventríloco, que fala quase sem mexer os lábios. Olá pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com o moço mais famoso do Brasil, Miguel Oliveira? Miguel Oliveira. Qual a sua idade, Miguel? Estou com 15 anos, pastor. 15 anos, você nasceu quando? Eu nasci dia 12 de abril de 2010. 12 de abril de 2010. Miguel, sua família é grande? Como é que é a sua família? É muito grande, mas entre os que da nossa casa, somos em 2 pais e comigo 4 irmãos, né? Tenho meu pai Marcelo, minha mãe Érica, e o Nicolas, a Nicole, o Nicolas e o Isaac. E comigo sou rapa de taxa de caçula, né? Você é o caçulinho? Sou caçula. Tá. Seu pai é evangélico? Infelizmente não. Você me contou que sua mãe está enferma? Isso. Já que tem quanto tempo? Minha mãe está passando por um processo do câncer, né, desde 2020, né, faz alguns 5 anos, né, que ela está passando pelo processo da enfermidade, mas eu creio que Jesus vai curar. Amém. Seus irmãos são evangélicos? Não, ainda não. Qual a sua referência de igreja? Porque você me contou que começou na Deus e Amor, né? Comecei na Deus e Amor. Claro que todo cristão deve ter a oração, a consagração, e eu me inspiro muito na Deus e Amor, mas mais na Assembleia de Deus, né? Somos assembleanos. Hoje você é membro da Assembleia de Deus? Sou membro da Assembleia de Deus. Seu pastor é o pastor Marcinho? Pastor Marcinho de Carapicuíba. Grande amigo. Ali é Madureira, né? Madureira. Bispo Samuel Ferreira. Bispo Samuel Ferreira. E o bispo primaz, Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Família boa. Miguel, você se tornou aí uma pessoa extremamente conhecida na internet, e eu fico perguntando como é que um garoto da sua idade, porque você é um garoto, vou te chamar de garoto, que eu já sou um velhinho, né? Como é que você como é que você se sente hoje sendo bombardeado? Porque você é bombardeado 24 horas por dia. Como é que é seu dia? Ele fala que é o dia do Miguel. Você acorda, o que você faz primeiro? Eu oro todas as manhãs, peço para Deus segurar meu dia em paz, né? Segurar meu dia em tranquilidade, porque eu nunca sei o que vão criar sobre mim, né? Eu não sei quais são as novas pancadas, eu não sei o que as pessoas vão falar de mim. Falar o que todo mundo fala, isso já é de costume e comum, mas todas as pessoas, quando ela não tem mais o que falar, ela inventa. Então eu peço para Deus segurar meu dia em paz, segurar a minha alma, e depois eu faço os meus afazeres do dia a dia. Como é que Estudo. Como é que é os seus afazeres? Fala aí. Estudo quando vou pregar, né? Quando eu pregava, né? Quando eu estou pregando, preparo um sermão pela manhã, deixo o sermão preparado. Quando eu tenho alguma reuniãozinha, alguma coisa para fazer, algum amigo para encontrar, saio, atendo o telefone. É muitas coisas que eu faço no dia. O que você gosta de comer?
Ah, pastor, eu gosto de Mac, pastor. O quê? Ah, eu gosto de Mac. McDonald's? Ah, eu não gosto de almoçar, não, eu gosto de Mac. Meu Jesus, você sabe que isso não tem nenhum tipo de saúde, né? E o que você gosta de beber? A Coca-Cola, né, pastor? Coca-Cola? É de Deus, né? A zero ou não? Ah, não, zero pra lá. Você quer açucarada Ah, mesmo. com certeza, é do senhor. O que você gosta de comer como sobremesa? Pastor, cara, sobremesa, eu não gosto de pudim, mas eu gosto de aqueles bolos de pote, sabe? Bolo de pote? É bom, né? Isso é coisa de roça, Miguel. Acho que na capital ninguém tem isso não, bolo de pote. Tem queijo com goiabada, ou meio Julieta. Aí é Eu bom. gosto, é bom. Tá. Você gosta de TV? Eu não assisto muito TV. Filme? Gosta de ir em cinema? Bom, é muito raro eu ir no cinema, já fui muitas vezes ao cinema, mas é muito raro eu assistir filme. Não gosta de filme? Não, eu tenho um sério problema com vídeos muito longos, filme demorado, essa agoniada aí Isso já. aí são pessoas que têm TDAH, né? Você sabe disso, né? Não tem paciência pra ver nada. Pra nada. Eu amo filme. Eu viro noites, eu tenho um cineminha meu que eu fiz dentro da minha casa. Tem lá minhas poltronas, minha tela de 130 polegadas. Eu entro lá dentro, assisto 1, 2, 3, durmo, né? Porque agora eu já tô velho, acabo dormindo, mas volto. Assisto 4, 5, 6, assisto tudo. Faz assim, Gabão, faz assim, Gabão. Da Matrix, ó. Achei que ele ia orar por mim e expulsar alguma coisa aqui. Vamos lá, você gosta de ler, Miguel? Eu tenho muito livro em casa. Eu amo ler, tanto que na minha escola eu tenho alguns certificados. Eu, junto com a professora Nádia na minha escola, eu fazia parte do grupo de leitura da nossa escola, né? Eu fiz parte do Grêmio Estudantil, da Chapa, eu fui representante de sala na minha escola e a gente fazia muitos projetos de leitura. Eu amo ler. Particularmente, toda vez que eu estou viajando, paro em alguma parada, sempre tem um livro lá para vender impostos, inconveniências, eu sempre compro para ler durante a viagem. Tem alguma matéria que você gosta de ler? Um livro sobre esse assunto? Ficção, leitura bíblica, devocional? O que você mais gosta? A minha divergência com livros é que eu só tenho a maioria de cunho de aprender, né? Cunho estudantil, digamos assim, e cunho bíblico. A maioria deles são. Eu tenho um livro que eu já li ele mais de 4 vezes. Em meu lugar, o que Jesus faria. É um livro de... livro, é muito forte. Eu já li ele umas 4 vezes, por exemplo. E depois de ler, você conseguiu aplicar? Porque esse livro traz um ensinamento forte. Olha, para mim poder suportar essas críticas e não responder ninguém como eu faço, não revidar, não bater em ninguém, as pessoas me criticar e eu simplesmente agir como eu ajo, apanhar em silêncio como Jesus apanhou como um cordeiro, coloquei em prática tudo que o livro dizia. Você tem ciência de que boa parte das críticas que te fazem, elas têm algum tipo de base? Sim. Você tem consciência disso? Com certeza. Você tem consciência de que você errou algumas vezes? Sim, com certeza. Você tem lutado para melhorar? Claro. Eu disse no Assembleano de Valor, se permite, numa entrevista, que eu reconheço os erros que eu cometi e claro que todos eles serão corrigidos, como eu já estou fazendo. E o Senhor, com a ajuda do Senhor, com toda certeza eu vou conseguir corrigir esses erros. Porém, eu entendo que não só erros da minha parte, né? Tem muitas pessoas que erraram no termo passar dos limites, passar dos excessos. Toda base, todo erro, eles consertam, né? Mas tem pessoas que pensam que o meu erro será consertado se matar o meu ministério, matar a minha chamada, né? Tem pessoas que hoje me preferia ver no mundo do que no altar. Isso dói, isso machuca muito. Faz parte da história. Muito. Eu conheço um obreiro pelas cicatrizes que ele carrega e pela sua estante de livros. Sim. Você já me disse que lê bastante e cicatrizes você já está cheio delas. Qual o seu sonho, Miguel? O que você pensa? O que você projeta? Miguel daqui 20 anos, se Jesus não voltar. Quando Miguel tiver 35 anos, o que o Miguel quer? Que Miguel que você quer enxergar lá? Pastor. Miguel solteiro, Miguel casado, Miguel missionário, Miguel empresário, Miguel polêmico, Miguel pastor de igreja. Que Miguel que você enxerga? Pastor, eu sempre quis, né, ter uma família. Eu sempre quis ter 4 filhos. 4 filhos? 2 meninos e 2 meninas. Por que 4? Porque o Davi Miranda tinha 4 filhos. E tinha 2 meninas e 2 meninos. Então você se pegando do Davi Miranda. Sabe que dos filhos do Davi Miranda tem uns que são meio pancada, né? Eu falo isso com uma brincadeira. Eu tenho muitos amigos, conheço todos os filhos dele. Tem o Daniel. O Danielzinho. O Daniel é o Daniel não é fora. O Daniel é meio fora da casinha. Se estiver assistindo aí, Daniel, não retiro o que eu disse. Eu passei uma vez, uma madrugada, ele me levou lá dentro da sede mundial para conhecer.
E ele me contou, né, porque ele é muito estudado. O Daniel estudou muito. Muito. Né? E quando você estuda muito, sua mente destrava, né? E você acaba ficando meio louquinho. É. Todo pregador é meio louco, porque lê muito. Então, o Daniel... Você se acha um pouco louco, pastor? Me acho muito louco. Eu tô conversando com você aqui, ué. Como é que eu não posso ser louco se eu tô aqui fazendo uma entrevista com o menino mais polêmico do universo hoje, Tem né? que ser mesmo, pastor. Mas faz parte. Eu acredito assim. Eu sigo a Bíblia. Deus dá oportunidades. Eu tenho uma frase. Ó, vão me criticar agora. Tem uma frase que eu vi num filme. Tô tentando lembrar aqui o nome do filme. O filme do professor Xavier, X-Men. X-Men. O professor Charles Xavier disse assim: não é porque alguém cai no meio do caminho e se perde que ele ficará perdido para sempre. Não é porque uma pessoa cai uma vez que ela nunca mais vai se levantar. É muito forte isso. Né? Então, qual é o segredo? O segredo está na humildade. A humildade precede a honra. Sim. Enquanto a arrogância precede a queda. Se você tiver estrutura para passar por esse momento, em oração, ouvir conselhos de pessoas sérias, porque muita gente vai se aproximar de você. Você me procurou umas 5, 6 vezes, não foi? Sim. E eu falei para você, vai chegar o tempo da gente sentar junto e conversar. Porque eu orei muito, porque a sua situação é única. Deus te deu algo diferente. O diabo te odeia muito. Porque eu sou um homem espiritual. Eu acredito que tudo que você está passando é porque o diabo te odeia. E o diabo não te odeia de graça. Embora o diabo não saiba o futuro, porque ele não é onisciente, o diabo, ele tem a percepção. Porque é o maior de todos os psicólogos. Sim. Ele derrubou o primeiro homem que pisou no mundo. Ele teve a audácia de tentar Jesus no deserto. Então quem somos nós na fila do pão? Então o diabo, ele não precisa saber o seu futuro. Basta ele de vez em quando pegar Deus te olhando lá do céu. Tem pregação minha que eu falo assim. De vez em quando Deus, ele abre a janela do céu e fica olhando na terra. E ele coloca o olhar em alguém. E antes que alguém chame isso de heresia, é só lembrar de Jó. De Jó. Deus estava lá, o diabo passou por ele, Deus disse: viste tu, meu servo Jó. Deus estava olhando para Jó. Então quando o diabo pega Deus olhando para alguém, mesmo não sabendo o que Deus vai fazer, o diabo sabe que essa pessoa pode dar muito trabalho no futuro. Então ele vai fazer de tudo para fazer com que essa pessoa se perca. Então ele vai usar de todas as formas. Às vezes você não precisa de um inimigo externo para te derrubar. O pior inimigo do Miguel não são sites, não são esse povo bobo de TikTok que em busca de centavos são miseráveis, porque os cliques são centavos, em busca dos cliques miseráveis tem que destruir o Miguel, tem todo dia arrumar uma porcaria. Esse é o maior inimigo do São Luís. O maior inimigo do Miguel, se eu tivesse um espelho aqui, eu ia te mostrar quem é o próprio Miguel. O maior inimigo do homem é o homem. A sabedoria é que vai te fazer crescer, ou a falta dela vai te destruir. Eu prego aqui em Camboriú há 27 anos. Eu já vim à convenção de Camboriú 4 vezes pedir perdão, a pedido do pastor Cizinho, que já dorme no Senhor, para eu poder pregar aqui ou não. Por quê? Por causa de fala. Primeiro eu era muito menino, depois eu falava muito de pastor, depois eu preguei uma coisa que um teólogo do Estado achou que era uma heresia. E todas as vezes que aconteceu isso comigo, Miguel, eu não era o único. Tinha outros pregadores que também passavam por esse crivo. Só que o pastor Cizinho me ligava: Marquinho, filhão, não quero deixar você pregar, mas eu quero que você pregue. Você tem condição de vir aqui pedir perdão? O senhor está mandando, o senhor não pede, o senhor é meu pai, eu vou. Sério, meu filho, sério. Ele falava: poxa, você é o único, porque os outros não querem vir. Porque dizem que não precisam, porque já estão assim, assado. Então, a manutenção de um ministério está na humildade. Ontem eu te dei 3 conselhos. E eu deixei referendado no final. Se você ouvir esses conselhos, você pode ter um futuro brilhante. Se você não ouvir, não só os meus conselhos, mas conselhos de outras pessoas, tenho certeza que não te falta agora conselho. Com certeza. É todo mundo te dando conselho. Mas a decisão é sua. Se você ouvir os conselhos, você pode ter um ministério lindo e imenso pela frente. Porque, como é que eu posso afirmar isso? Eu já tive a sua idade. Você nunca teve a minha. Então eu enxergo com outro olhar. Entendeu? Então, o segredo da sua vitória, Miguel, está em você. Está em você agora pensar um pouquinho,
refletir. Você se tornou uma pessoa famosa, onde você for todo mundo quer tirar foto, mas aquilo que eu te falei ontem, tem a fama boa e a fama ruim. O que vão fazer com isso? Se você não se deixar ser usado por ministérios que vão te usar, você traz público, trouxe público, eu já vi você ministrando oferta, o próprio pastor Silas disse que você é um menino inteligente. Não é só ser elogiado pelo pastor Silas Malafaia. É muita honra. Não é para qualquer um. Só que ele também deixou um adendo, que é o adendo de todos. Miguel está indo de um jeito que ele está mal instruído. Ou a referência que você tem não tem sido muito boa. Igreja não é casa de negócios. Eu ministrei uma oferta hoje na manhã missionária, mas é uma oferta com propósitos. Houve um tempo que me usavam como usam você. Até que eu falei, calma aí. Vocês estão me chamando porque eu prego, porque eu abençoo o povo, porque as pessoas são curadas, salvas, batizadas com o Espírito Santo, ou porque eu levanto uma grande oferta para a sua igreja. E comecei a impor limites. Tanto que hoje eu não ministro mais oferta, é muito raro. Só quando eu sinto a igreja está desabando, o pastor precisa comprar um telhado, como aqui nos Gideões, eu coloco a minha cara e falo, eu preciso. E a credibilidade faz as pessoas entregarem. Fora isso, ninguém mais me usa. Não deixe nenhum ministério te usar. Segundo, o ministério, o Conselho Tutelar não pode te impedir de pregar. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, te dá a liberdade de culto de crença. Ninguém pode te impedir você de ir num culto, e ninguém pode impedir você, no seu culto, da sua fé, dar um testemunho ou pregar. Eles não podem fazer isso. Sim. Só que se você for pregar, peça ao pastor que foi lhe convidar, peça para os irmãos desligarem o telefone para minha sobrevivência. Sim. Porque qualquer coisa que filmaram de você, vai voltar tudo de novo. E aquele lindo mergulho que eu falei ontem. Mergulhar é você se esconder por um tempo. Alguém vai falar, isso é covardia? Não, não é covardia. O que você prefere, ser um herói morto ou um covarde vivo? Uma pergunta filosófica. Eu sei que o pessoal que assiste aqueles filmes de faróis, não, eu prefiro ser um herói morto. Pois eu sou mais realista, eu prefiro ser um covarde vivo. Porque hoje eu não tenho estrutura para enfrentar o leão, o inimigo. E se eu recuar e tiver um tempo, Deus me der novas estratégias, e eu crescer, eu criar novas formas, me fortalecer, eu vou poder enfrentar o inimigo amanhã. Sim. Faça isso, seu futuro vai ser lindo. Então, pergunto novamente, o que o Miguel pensa para daqui a 20 anos? Bom, talvez eu venha estar casado, com uma família, reestruturado. E críticas nunca vou parar. Mas... Saber só você, o que você quer sonhar? Esquece os críticos agora. Esquece o que? Você sonha em ser no ministério, ser pastor, ser um eu queria ser um pastor. Pastor de igreja? Eu queria ser um pastor de igreja. Você acha que você vai ser um pastor bravo ou um pastor legal? Você é um calminho, né? Calminho? Legalzinho. Não, se errar comigo vai tomar perda. Vai. E se você começar a falar para ele, the king, the power, nada disso. Eu vou perder o ministério. Vamos lá, última pergunta para a gente terminar. Você está bem aqui dentro, no coração? Pastor, todo dia eu sou ferido. Todo dia tem uma casquinha que tem uma ferida. As pessoas vão lá e tiram essa casquinha e volta a sangrar. E Deus volta e sai essa casca até cicatrizar. Eu sinto que hoje está cicatrizando. Mas as pessoas são más, né? A fala das pessoas são más. Eu sinto que Deus está me ajudando. Se não fosse Deus que estivesse comigo, nada disso que estaria acontecendo comigo, eu já teria suportado. Você já pensou em fazer alguma loucura no meio dessas perseguições? Não, pastor. Não? Nunca pensei. Deus sempre blindou a minha cabeça. Deus sempre me protegeu. É claro que o diabo sempre fala, para de pregar, exclui o Instagram. Só que eu não posso jamais enterrar os dons que Deus me deu. Eu sei que eu sou em Deus. Ele é um falso profeta. Não há uma sequer. Coisas que Deus me usou ou deixou de me usar, que eu me arrependi. Mas o ser humano, ele é mau. Ele é muito mau. Mas Deus blindou a minha cabeça e tem blindado meu coração. Para você ver, olha só.
Deus já te usou muito para falar em profecia com muitas pessoas, não foi? Sim. Onde estão essas pessoas para quem Deus usou Miguel? Que agora é na hora de você dar um testemunho. Poxa, Deus usou ele e aconteceu. Por que vocês não fazem isso? Quantas pessoas Miguel já pregou e Deus usou? Por favor, se você tem um testemunho para contar acerca do Miguel, não tenha vergonha não, defenda. Porque senão, quem cala consente. Então às vezes é preciso ter coragem, falar assim, olha, eu sou fulano de tal, estava na igreja tal, Deus usou Miguel e aconteceu. Porque isso vai ajudando as pessoas a entenderem que Deus ainda usa. Às vezes o profeta, ele extrapola os limites. É da natureza do profeta. Por isso que a Bíblia manda julgar a profecia. Não, profeta. Por quê? Existem 3 formas de você entregar uma mensagem. Tem a maneira mais extravagante de todas, que é a maneira do Miguel, que faz uma performance, tudo. Eu chamo isso de criatividade profética, né? Existe a mesma maneira do Miguel chegar e falar assim, ó, assim diz o Senhor. Maneira branda. Ou nem dizer, irmão, eu vi isso, vi aquilo. Aqui no cantinho, sem ter que ser público. Ou o profeta pode nem entregar, porque é de foro íntimo dele. Depois ele vai se acertar com Deus. Então, existem várias formas. Se eu puder te dar um conselho, escolha a forma mais branda e foque na palavra. Porque o que fica é a palavra. Eu prego há 33 anos. Jesus já me usou em revelação? Já me usou em dom? Já. Ontem o Senhor me deu interpretação da língua estranha de um africano. Ele me usa em dons. Mas o maior dom que eu tenho é a palavra. Porque a palavra é insubstituível. É a palavra que salva. Passa o tempo, as pessoas... Eu já vi tanta gente com dons, com profecia, com coisas, desapareceram na história. Porque todas as vezes que as pessoas te chamarem, elas querem ver o dom. E se Jesus não quiser usar o Miguel naquele dia? Então, com uma palavra que o senhor pregou e passa tantos os anos, eu lembro ainda. É o dia da aprovação. É uma palavra que eu lembro de cor. Olha, não teve cura nesse dia, não teve, foi só a palavra. A palavra. Então, firme-se na palavra, quer ser um pastor, né? Estude a palavra, faça um curso básico de teologia, depois um curso médio, depois faça um bacharelado, faça um mestrado, um doutorado, porque essa é a sua área. Então, estude. Tire os vícios, você já viu tudo que é ruim. Então, você já percebeu que você veio com uma escola que o povo não aceita. Que é a escola da extravagância, essas coisas. Então, você pode se reorganizar. E assim fazendo, Deus vai te dar um mistério lindo. Você tem um amigo aqui, você tem um... Mais que um amigo, não, um pai. Obrigado por me chamar de pai, então eu posso puxar a orelha de vez em quando. Ah, com certeza aqui. Eu vou puxar, porque agora o pessoal vai falar, pastor Marco, tá? Eu não, quem sou eu para ser seu professor? Eu nem tenho tempo para isso. Mas o que você precisar, pode me ligar. Tá? Você tem meu telefone, você tem minhas redes sociais, você tem o meu coração acima de tudo. Agora, nunca deixe a noiva se apaixonar por você. A noiva é a igreja. Lembre que a noiva tem um noivo, que é Jesus. Nunca explore a noiva, porque a noiva tem um noivo. E lembre que um dia nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Fazendo isso, seu futuro vai ser brilhante. Falou, Miguel. Miguel Oliveira, Deus te abençoe. Eu conclamo você do Brasil que assistiu aqui pacientemente. Olhe pela vida dele. O senhor que é pastor mais velho, quiser depois falar com o Miguel, tenho certeza que ele vai te ouvir. É um menino humilde, tá bom? Tamo juntos. Valeu, Brasil. Eu gostaria que a verdade ela tivesse valor nesse mundo. A verdade tem o seu valor, mas para que ela seja disseminada é muito estreito o processo. Gostaria que uma pessoa simples, humilde e pobre fosse ouvida, mas as pessoas que são ouvidas geralmente são escolhidas pelo sistema. Então, o que
é a ideia de verdade ou de mentira tem sido norteada por essas pessoas influentes, essas pessoas famosas. É a estas que o mundo dá ouvido, não a pessoas sinceras, verdadeiras, que tenham um verdadeiro conhecimento. Então eu gostaria que não fosse preciso transmitir a verdade pelo YouTube. Mas se não for por uma plataforma mundial, você não deixa conhecida a verdade. E a verdade, ela está atrelada a pessoas que estão agindo correto ou agindo errado. É sobre as palavras e as ações das pessoas que nós passamos a informação. Sempre foi assim. Os jornais, as novelas, que é um entretenimento baseado em vidas de pessoas fictícias, que são personagens, os filmes que todo mundo gosta, é assim. O que eu estou querendo dizer é que Marco Feliciano e Miguel Oliveira são figuras conhecidas no país. E o que eles falam é importante para mim do canal Abrindo a Mente. Observar o que eles estão falando e abrir a mente de vocês concernente a esses assuntos, que há muita verdade oculta que as pessoas não percebem. Bom, na entrevista, o Miguel disse que a mãe dele está com câncer há 5 anos, de 2020 a 2025. Se é verdade ou se é mentira, eu não sei. Porque parentes de Miguel, segundo testemunhas, disseram que não existe esse câncer. O Paulo César, do canal, no entanto, que fez um verdadeiro dossiê da família, ele assegura que não há doença ali e que não foi feito quimioterapia, radioterapia, nenhum tratamento. Até algum outro que comentou que essa doença teria sido inventada para que quando alguém tocar nos pontos cruciais e fizerem perguntas atinentes a coisas fantasiosas, essa pessoa fique mais restrita porque se sente mal, porque é doente e não pode passar vexame de perguntas estranhas. Então, quando o Miguel falou para Marco Feliciano que ele faz parte da igreja do pastor Massinho de Carapicuíba, Assembleia de Deus Avivamento Profético, que é ligada à Convenção da Madureira, faz parte da Madureira, e eu conheço porque eu estive lá, tanto nas Madureiras, como estive na igreja do pastor Massinho. E aí o pastor Marco Feliciano disse, família boa, família Ferreira. Eu não faço referência aos costumes das pessoas da família Ferreira. Eu digo que essa expressão família boa, por que família boa? O que acontece é que o Manuel Ferreira, o patriarca da família, o presidente da Madureira, o ex-presidente que ele faleceu, ele fez aliança com a seita do reverendo Mon, que dizia que era Jesus. Ele era maçom das sociedades secretas que já se tem provas de sacrifícios de pessoas. E o atual presidente, Samuel Ferreira, a esposa dele, Bispa Keila, se não me falha a memória, me corrija aí. Ela faleceu e muito triste das traições com que ele traiu ela. E segundo provas e testemunhas, o presidente da Madureira, no caso Manuel Ferreira, chegou, segundo o reverendo Caio Fábio e alguém mais, chegou a torturar pessoas, a levar para o porão o pastor, amarrar numa cadeira e bater nele até ele transferir a presidência de uma igreja com 5.000 membros para Madureira. Segundo pastores falaram comigo mesmo, quando o Abílio Santana estava para ser excluído da convenção por tantos adultérios que a convenção não conseguia segurar. Os próprios presidentes falaram para mim que deram para ele de mão beijada a presidência da Assembleia de Deus de Madureira de Salvador para ele. E quando Samuel Mariano estava envolvido com prostituições e estava perdendo membros da sua igreja, algumas pessoas retalhando ele com palavras, o bispo Samuel Ferreira disse que isso aí é inveja, porque a igreja está crescendo, pessoas têm inveja e fica falando coisas, mas não precisa dar corda para essas pessoas, veja só. Então assim, por que Marco Feliciano diz família boa, família Ferreira? Será que existe algum aperto de mão de Marco Feliciano com a família Ferreira, um aperto diferente? O aperto daqueles que usam a loja do chão xadrezadinho preto e branco?
a família é boa porque toda família que tem grana, tem poder, é boa? É assim? A bondade. É por isso que eu estou falando aqui nesse vídeo. Não é questão de falar mal, falar bem. Eu tenho certeza que falar bem é falar a verdade. É dizer que o mal é mal, que o bom é bom. E falar mentira é simplesmente dizer que o bom é mal e que o mal é bom. Isso é mentira. Acredito que falar a verdade é libertar, senão as pessoas que estão promovendo o mal e não querem se libertar, mas libertar aqueles que querem conhecer a verdade, né? Pois bem, quando as pessoas não têm mais o que falar, elas inventam, disse Miguel Oliveira. Ele disse que tinha cuidado, todo dia ele levantava, orava, pedia a Deus para que Deus protegesse ele de coisas que iam falar dele. Porque quando as pessoas não têm mais o que falar, elas inventam. E aí, eu me lembrei que lá em São Paulo, eu estive pregando em uma igreja do pastor Carlos Lages, Igreja de Deus lá. E eu lembro que o pastor Carlos Lages, ele leu o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 30, dizendo assim: era um o espírito e a alma da multidão dos que criam, e entre eles não havia necessitado algum. Porque todos os que vendiam propriedade, trazendo valor aos apóstolos, depositavam aos pés dos apóstolos, que repartia cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. E tinha Barnabé uma propriedade, e vendeu e trouxe o valor aos pés dos apóstolos. Então, eu pensei, meu Deus, o pastor Carlos Lages vai falar que é preciso repartir uns com os outros, como uma família, fiscalizar a porta em porta e não deixar faltar o pão. Aí ele falou o seguinte na mensagem, disse, olha, aqueles que tinham propriedade, vendendo-as, traziam o valor aos apóstolos e repartiam com cada um. Então, o Barnabé, ele era um que foi candidato a ser apóstolo, entre ele e Matias. O Matias ganhou, eles lançaram sorte, Matias ganhou, o Barnabé não ganhou, mas ainda assim, tendo uma propriedade, vendeu e trouxe e entregou para os apóstolos. Eu quero dizer para os irmãos que os obreiros aqui da igreja são comprometidos a contribuir com a igreja. Mas você que ainda não é obreiro, como o Barnabé não foi apóstolo, não era obreiro, mas vendeu a propriedade, trouxe, você pode trazer a sua contribuição. Aí eu pensei comigo, aí é para acabar, meu pai do céu, não tem jeito. Então assim, me recordo que o Abílio Santana, eu tenho muitas mensagens dele que eu via na infância da fé, quando ele dizia assim, segundo o historiador, então segundo o historiador ia aparecer histórias mirabolantes que não existiam. Então isso que o Miguel falou, que tinha cuidado, pedia a Deus, orava de manhã cedo, não sabia o que iam criar sobre ele. Ele está certo de dizer isso. As pessoas criam coisas até que não existem. Aqui no canal, os comentários que eu fiz foram baseados naquilo que eu acredito que é verdade. E eu falei baseado na Escritura. Eu acredito que a Escritura seja a verdade, mas não inventei nada não. Mas ele tem razão, as pessoas inventam. E o que é mais terrível, sabe o que é? São os pregadores. As pregações do Miguel, como as pregações do Marco Feliciano, eles inventaram tanta coisa, meu Deus do céu, que não existe, que não está na Escritura. E eu reflito nisso aí. Assim como Abílio Santana inventou até que Jesus fazia surgir mesas e cadeiras do nada e juntou dinheiro para comprar uma casa, uma mansão na beira da praia. E o que está na Escritura é que ele se hospedou uma vez na casa da sogra de Pedro, e fez muitos milagres, sempre que ele ia se hospedava lá. Não havia uma casa ou uma mansão que ele comprou. Mas você veja que através da fé, é por isso que a fé, por si só, ela não resolve o problema. O diabo também acredita, crê que estremece, né? Enfim, o Marco Feliciano perguntou o que o Miguel Oliveira gostava de comer. Ele falou que gostava muito do McDonald's. É só lembrar uma coisa, né? Eu não acredito, não tenho convicção que Marco Feliciano, que é um deputado influente, conhecido por ser pastor evangélico, por ter chamado a atenção, mesmo com muitas heresias, ele mesmo já confessou que errou muito nas pregações, que já falou coisa que era tipo heresia e pediu perdão no passado, e que ele chamou a atenção muito no Brasil, pregou 27 anos nos Gideões milionários ou mercenários da última hora. Não me refiro aos missionários do campo dos Gideões, me refiro aos que administram os milhões de dinheiro. Então, como ele é bem conhecido, ele poderia muito bem entrar em contato com a empresa do McDonald's e da Coca-Cola e dizer assim, eu vou entrevistar o menino mais famoso do Brasil, eu quero
uma verbazinha para fazermos a propaganda. Então o Miguel disse que gosta do McDonald's. Só detalhando para vocês do Abrindo a Mente. Tem um DVD, tem um documentário chamado A Dieta do Palhaço. Trata-se de um americano que disse: eu vou comer durante 30 dias comida do McDonald's. Só do McDonald's. Eu vou comer lá, vou me empanturrar de comida para ver o que acontece. O que acontece é que ele ficou muito doente e contraiu câncer e morreu. Procure documentário A Dieta do Palhaço. Alguns já conhecem esse McDonald's. Então é a pior comida do mundo. Gordura saturada, açúcar exagerado, conservante, corante, tudo que você imagina de corrosivo e cancerígeno, né? Pois bem, aí ele falou de beber Coca-Cola. Segundo nutricionistas, a empresa da Herbalife, que eu cheguei a trabalhar nessa empresa, abri supervisão e ainda trabalhamos com produtos naturais, né? Saudáveis, né? Coca-Cola é a pior refeição do mundo, é corrosiva e cancerígena. É doentia, muito doentia. É a pior refeição do mundo, segundo médicos nutricionistas. E a segunda pior do mundo é o refrigerante diet. São os piores alimentos do mundo. Misteriosamente, eu sei que é saborosa, né? Misteriosamente, empresas tão grandes, tão corruptas, citados pelo Miguel Oliveira. Brincadeira, né? Aí o Marco Feliciano falou que seria muito bom, Miguel Oliveira, ouvir conselho de pessoas sérias. Olha, é complicado, viu? Uma pessoa séria iria dizer para o Miguel o seguinte: esqueça tudo que você aprendeu. Você se inspirou no pastor Davi Miranda da igreja Deus é Amor. Falou que até tinha sonho de ter 4 filhos porque Davi Miranda teve 4 filhos. Pois saiba, ele criou uma igreja que criou várias heresias. Uma das heresias falou que a praia não é lugar para crente porque lá as pessoas são possuídas por espíritos malignos. Quando, na verdade, é o lugar que Jesus mais evangelizava, ao lado do lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia. Falou que a bateria foi criada por Satanás. A bateria, o instrumento musical. Não. Criado por homens, né? E dizia que quem saísse da Deus é Amor e fosse para outra denominação, perdia a salvação. Isso é heresia. Isso é mentira, isso é uma coisa horrível. E quando ele falou do tipo de morte que as pessoas morreriam se desobedecesse a doutrina dele, foi a morte dele daquela mesma forma. As filhas dele mesmo envolveu-se com prostituição, e inclusive disseram que o ministério estava envolvido com maçonaria. Uma das filhas de Davi Miranda falou. E inclusive a igreja teve envolvimento com tráfico de drogas. Segundo depoimentos, segundo notícias sérias mesmo. Então você veja a inspiração. Agora, tá certo. É criança, é adolescente, né? Agora é um adolescente, é um rapaz. Inspirou-se, eu entendo. Mas se tiver pessoas sérias, vão falar esse tipo de coisa e vão... A pessoa séria vai dizer: olha, meu filho, as religiões, todas elas foram criadas por homens. O Criador dos céus e da terra não está nesses templos, nesses lugares. E o mandamento que Jesus deixou foi de amar o Criador e amar o próximo. Existem 2 pecados. É o pecado da impiedade e o pecado da iniquidade. O pecado da impiedade é faltar com amor, é ser impiedoso, não ter piedade e não ter amor. Esse é o pecado da impiedade. E o pecado da iniquidade o iníquo é o que coloca no lugar do Pai. Então a iniquidade é colocar qualquer pessoa no lugar do Criador. Se você não coloca nada no lugar do Criador, ele não está preocupado com tantas coisas que as pessoas falam sobre a vida sexual, sobre isso, sobre aquilo. Jesus não bateu em homossexuais, ele não bateu em prostitutas, ele absolveu uma prostituta. Ele só disse: vai, não faça mais isso, não pegue o marido da outra, senão agora eu te livrei, senão vão te pegar. Não disse que se ela prostituísse perdia a vida eterna, não falou isso. Então ele disse que guardar a Bíblia, o Antigo Testamento, a Torá, a lei de Moisés e os profetas, era amar ao Criador e amar o próximo. Então é isso. A impiedade é deixar de amar o próximo e a iniquidade é colocar coisas no lugar do Criador. Agora, o amor, se amar ao Pai com toda a alma, todo o entendimento e todas as forças e amar o próximo como a ti mesmo, então já guardaste a lei e os profetas. Uma pessoa séria diria isso e diria para ele: Jesus mesmo disse: a casa de meu pai é chamada casa de fala, é ser humano, mas vocês transformaram no covil de salteadores. Disse Estevão e disse Paulo e disse Jesus: o Pai não habita em templo feito por mãos humanas.
Não ficará pedra sobre pedra, disse Jesus. Estevão apedrejado disse, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Então uma pessoa séria direcionaria Miguel e diria, Miguel, trabalhe com as suas mãos, gere renda, use a cabeça, você é inteligente, vá para a área da Microsoft, procure na área de aplicativos de celulares, estudar startups, aplicativos para celulares, estudar algoritmos, entrar nessa área de computação, nessa área aí, invista em tecnologia, você vai ter bastante recurso e você vai poder ajudar pessoas carentes, porque a casa de Deus é onde está o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, as pessoas carentes, né? Creia, existe uma vida eterna, existe o Criador. E se falar de Jesus, dizer, quem crê em Jesus tem a vida eterna, não precisa fazer mais nada. Quando ele disse tetelestai, está consumado, estava dizendo, o preço do pecado foi pago, quem crê em mim tem a vida eterna. Pronto, não precisa ir para templo nem nada. Isso é discurso de homens, é a homilia, é a homilética, é a arte de falar em público. Tem a homilética forense, tem a homilética política e tem a religiosa. A forense é nos tribunais, é o discurso do advogado, não é? E a eclesiástica é o pastor e o padre. E a política são os discursos dos políticos, mas isso é uma arte. Deus não te chamou, o Criador não te chamou para isso. Isso foi criado desde Nimrod, que discursou para as pessoas e desafiou Deus. Então a política e a religião são dois poderes, são duas bestas que estão arrastando multidões e dando do cálice da sua prostituição. Seria isso que uma pessoa séria falaria para ele, não para continuar nesses prostíbulos espirituais, não é? Porque nós somos a igreja, somos a casa de Deus. 1 Coríntios 3,16, Paulo disse, vós sois o templo do Espírito Santo. O diabo te odeia muito, disse Marco Feliciano. Primeiro gostaria de dizer que o diabo, esse diabo citado por Marco Feliciano, ele foi criado pelo zoroastrismo, uma religião dos persas, antes mesmo da religião judaica oficializada e antes do cristianismo. Esse diabo mitológico a Igreja Católica pegou e fez ele vermelho, com chifres na cabeça, olhos de cobra, barba de bode, orelhas de morcego, corpo do Hellboy, corpo vermelho, casco de cavalo, rabo de ponta e tridente na mão. Isso aí não existe. Ra-Satã, um agente do Criador para o caos, ele não é esse diabo aí. Esse aí, ele é muito utilizado pelos pastores. Eles pecam, fazem tudo de errado, saqueiam todo mundo e diz que a culpa é do diabo. Então esse aí é sócio dos pastores, esse aí não existe. Ele falou que o diabo odeia muito. Eu diria que, na verdade, não é que o diabo odeia muito Miguel, é que Miguel e Marco Feliciano amam muito o diabo. Mas por quê? Amam muito a Satanás. Não está escrito que Satanás, ele mostrou os reinos do mundo e a glória deles para Jesus e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque isso foi me dado, isso é a glória do mundo que foi dado para mim, para eu governar nesse mundo. Paulo disse, o mundo jaz no maligno. E Jesus disse, retira-te, Satanás. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mas o Marco Feliciano, ele prega há 27 anos no maior congresso do Brasil, do mundo. Eu preguei lá também, fui convidado a ficar lá pregando, ficar lá, residindo em Camboriú. Eu não aceitei, para alguém não dizer que eu estou com inveja. Eu renunciei, não quero. Eu tenho um crachá de convite, o meu primeiro vídeo pregando em Camboriú está aqui no meu canal, no canal Abrindamente, no seu canal Abrindamente. Ele prega há 27 anos no maior evento evangélico do mundo. Ele é deputado, vai se candidatar a senador. Certamente é pastor em Orlândia. É muito conhecido, ele tem as glórias do mundo. Só não pode falar toda a verdade. Só não pode seguir o caminho do Messias. Ele pode ostentar o título de pastor, mas ele não tem como. Assim Miguel também, não é questão que o diabo odeia Miguel. É porque Miguel fez o que o diabo queria. Miguel ficou pedindo o quê? Dinheiro, querendo acumular riquezas. E pessoas ficaram fazendo agenda, pessoas também que queriam que Miguel tirasse oferta, dividisse com eles. O próprio Marco Feliciano comenta sobre isso. Ele disse que fez muito isso para os pastores, tinha capacidade de tirar oferta, então os pastores levavam a ele pegava um lençol, na época, tirava uma grande oferta e dividia entre os dois. Apesar de já ter cobrado 20 mil, tirava uma oferta que desse uns 40 mil ou mais para dividir mais 20 para cada, vendendo o evangelho, quando Jesus disse em Mateus capítulo 10, que recebeste de graça, dai de graça. Então quer dizer que estão amando o diabo. Aí estão dizendo que é o diabo que odeia vocês. Não, o diabo adora vocês. O diabo não odeia vocês, né? Aí
Essa é a realidade. O Marco Feliciano falou assim, ó, o diabo pegou Deus algumas vezes olhando para você com um olhar especial, então começou a bater em você, porque ele fez isso com Jó. Eu digo o seguinte, o pai, ele olha para 8 bilhões de pessoas com amor, e não faz acepção de pessoas, está escrito, não, eu vou olhar com um olhar especial para alguém. Mentira. Isso não é verdade. Ele não faz acepção com os filhos. Aqui na terra as pessoas podem até fazer, mas o pai não faz. Eu digo o seguinte, quem fizer a vontade do pai, quem andar na direção do pai, será recompensado. Mas não é a pessoa que chamou a atenção, não, é porque Deus olhou para essa pessoa com um olhar especial, o diabo viu e disse, eu vou tentar arrebentar com essa pessoa para que Deus não faça a vontade nele. Aí ele citou Jó. Meu amigo, Jó é uma história fictícia, mitológica. Alguém da época do cativeiro babilônico contou uma história. Ó, vocês estão aprisionados hoje, mas não fica triste não. Deus pode libertar vocês dessa prisão. Eu vou contar alguém que passou uma prova tão grande e acreditou no Deus dos hebreus e venceu. Aí contou a história de um pai que tinha 10 filhos e que faziam festa, e que ele oferecia sacrifícios a Deus, coisa que Jeremias disse que nunca o Criador pediu sacrifício. E aí Satanás viu lá reunido com Deus, e Deus disse, olha, meu servo é fiel, né, e tal. E Jó disse, mas tu encheste ele de bens. Aí o cara tinha, ó, 500 juntas de boi, 6.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, só coisa de valor. E no final das contas, o diabo tirou tudo dele, e aí tirou até os filhos, né? Nas conversas, as 3 conversas que o diabo teve com Deus. E aí ele disse, pele por pele, o homem, tudo que o homem tem, o homem dará pela sua vida, né? Ele ainda tem saúde. E Deus falou para o diabo, só deixa ele vivo, pode tirar tudo que ele tem. Aí depois, Deus vai, aí Jó não peca contra Deus, aí depois Deus devolve 10 filhos mais bonitos. Poxa, isso parece história de criança, coisa absurda. Você acha que o Criador faria isso? Não, eu vou tirar 10 filhos dele e vou dar 10 filhos mais bonitos. Existe filho mais bonito do que o filho que você ama? Não, mas esse aqui, o Jó vai ficar contente, porque eu dei mais 10 filhos de novo no lugar dos que ele tinha, e ainda são mais bonitos do que os primeiros. Conta outra. Então essa história não tem autor, ninguém sabe quem é que escreveu, não tem autor, é um livro antigo, mitologia. Não serve para você utilizar como verdade isso. A história não bate em diversos aspectos, mas não vou entrar nisso aí. O que mostra é o seguinte, Miguel, você tem sido perseguido porque o diabo viu Deus olhando com um olhar especial para você. Não. As ações do Miguel mostram que ele aprendeu muito com o diabo. O diabo quer dizer adversário. Inimigos da fé, cães gulosos, homens, seja a mãe dele, sejam pastores, seja o Massinho, o pastor dele, que certamente ganhou porcentagem fazendo agenda para ele, e ia levá-lo a Camboriú, né? Mas agora é o Marco Feliciano que vai direcioná-lo, né, para os Gideões, já direcionou. E os que chamavam ele para atender a agenda, né, para ele fazer uma oferta lá e dividir essa oferta, então dá para ver que ele serviu, na verdade, ao diabo. Não é o que o diabo tem raiva dele, né? O diabo apertou a mão dele num certo aspecto, o adversário. Eu diria que, nesse caso, o diabo é um Marco Feliciano da vida e um próprio Miguel. É um adversário da própria fé verdadeira. Não é que o diabo está com raiva de alguém. Não, você que fez. Você que plantou, que colhe, seja quem for. Os meninos lá do tráfico, eles se envolvem lá e eles morrem cedo, muitos deles. Mas por que eles morrem cedo? Porque eles compram o material aí para vender, né, e apurar e pegar e ressarcir o que ele comprou. Se ele não pagar, as regras são claras. É a música do Caio Metache. As regras são tão claras, é bala ou bala. Entendeu? Então, são consequências, não é questão do diabo estar com raiva. Agora, o Marco Feliciano, entre as coisas certas que ele falou, porque tem as coisas que as pessoas falam com intenção e que falam sem intenção, e falam coisas aleatórias, né? Ele diz uma coisa muito certa. O pior inimigo do Miguel não são sites de notícias, igual o canal Abrindo a Mente. O inimigo do Miguel, ele diz, eu queria ter um espelho aqui, é o próprio Miguel. Sim, o inimigo do homem é o próprio homem, entendeu? É de acordo com o que você se comportar que você terá o seu louvor. Segundo está escrito, cada um será recompensado segundo as suas obras, né? Marco Feliciano, ele disse que prega 27 anos nos congressos, né, como eu falei aqui. Ele disse, contando essa experiência, que teve de pedir perdão umas 4 vezes para continuar pregando nos Gideões, porque algumas vezes ele disse que falou contra pastores. Na verdade, não é falar contra pastor,
Ele falou coisas que aconteceu de verdade, só que o sistema se segura, se sustenta. Então, se você está sendo cuidado pelo sistema, você tende em todo lugar você tapar os buracos dos podres do sistema e apoiar. Você não pode falar contra, que vai implodir de dentro para fora. Então, ele chegou a pedir perdão, né, algumas vezes para continuar pregando. E de heresia que ele falou que não estava na escritura também, chegou a contar coisa que não existe. Então, teve de pedir perdão. E o seguinte, eu digo que a religião usa o perdão como uma cola, ou mesmo como um remendo que Jesus disse. Não ponha remendos novos em panos velhos, nem vinho novo em odres velhos, porque o pano velho vai se romper com um remendo novo, e o vinho novo vai fazer estourar o odre velho. Então, o perdão que existe nesse meio aí é como uma cola, que eles põem só para colar o que já está quebrado, o que não dá para consertar e deixar lá unido para aparentar que está unido, que está certo, quando na verdade eles sabem que não tem nada certo, mas é para pagar de santos, de justos, de pessoas que usam perdão. O perdão não é esse. O perdão é outro, eu já falei aqui sobre perdão, né? O perdão usado pela religião é um ritual para que as coisas permaneçam da forma que está para poder seguir. Porque sabe que se dividirem ficam mais fracos, né? E aí é por isso que a elite global, eles trabalham para dividir as pessoas. Dividir para conquistar é uma das métricas deles, uma forma de dividir. Então o sistema tenta se unir, se ajudar para poder continuarem nas suas heresias. Ou seja, a besta das águas e a besta da terra dão as suas patas para as duas caminharem juntas para guiar esse povo. Marco Feliciano faz tanto parte da besta da terra como a besta das águas. A besta das águas é a igreja. A besta da terra é a política. Ele tanto é deputado como é pastor. E ele simplesmente procura apaziguar tudo que é conveniente. Se é Michel Temer que está destruindo tudo, ele está lá, segurando na mão, dizendo que é um homem ungido de Deus. Se tem um maçom da pesada, ele está lá dizendo, estamos juntos e misturados. Se tem o Miguel Oliveira, que é uma pessoa muito conhecida, que está fazendo polêmica, ele aparece como quem está, tipo, aconselhando só para o caminho, mas o que ele fala não é, na verdade, baseado na escritura ou na realidade. Mas ele está ali dando apoio a alguém porque sabe que esse alguém é relevante, esse alguém vai fortalecê-lo, principalmente na sua campanha para senador, né? Porque o menino já demonstrou que ama a política, quer ser político quando puder, né? E vai por aí afora, né? Essa história de perdão, o próprio Abílio Santana, ele dá testemunho que uma certa vez no culto de missão lá em Camboriú, ele foi tratar de um assunto e o Cisino chegou no ouvido dele e disse, por favor, não fale desse assunto aqui. Ele disse, olha, me mate o santo de Israel, se não foi assim que ele falou. Mas depois, para continuar pregando, foi lá, desdisse a verdade que tinha falado, pediu perdão em público ao pastor Cisino e disse, eu falei mentiras ao seu respeito, para poder continuar pregando, entendeu? Mas ele não tinha pregado mentira. Ele não tinha falado ele falou que era verdade, que foi impedido de falar algum assunto, mas ele aceitou o sistema, aceitou esse falso perdão. Tipo assim, eu vou pedir perdão e ser perdoado por uma coisa que era verdade, mas para poder continuar. Então assim, os que quiserem o sistema, é por isso que eu não gosto do sistema. Porque o sistema dá tudo para você, mas tudo que você faz é um faz de conta, é tudo artificial, não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro. Aí foi, mais recentemente, Abílio Santana gravou e disse, eu não vou pregar nos Gideões na morte do pastor Cisino, depois da morte do pastor Cisino, o pastor Reuel saiu e teve uma polêmica que ele mesmo, o Marco Aurélio, falou que levou ele para a zona e que houve questão de abuso de mulher e de umas coisas envolvendo ele. Aí ele falou, eu não vou pregar porque lá, se me convidar eu não vou, e eu também não gostaria, mesmo se me convidasse eu não queria ir, que não sei o quê, porque sabia que não podia pregar. E aí aproveitou e deu testemunho que chegou a pagar 50 mil para que Misael Santana, o filho dele, pregasse lá. Aí depois, viu que já podia voltar, foi lá, pediu perdão de novo, pediu perdão como que estava mentindo, falando coisa errada, pediu perdão para continuar pregando. Esse tipo de perdão que Marco Feliciano disse que pediu, que o sistema impõe para pedir perdão. Ah, tá tudo errado, estão blasfemando, peça perdão, que isso aí é uma coisa que as pessoas veem com bons olhos. Mas não é o perdão verdadeiro, entendeu? Ele disse assim, Miguel, eu já vi você ministrando oferta. E o pastor Silas Malafaia disse que você é inteligente, entendeu? Olha que mensagem maligna. Se fosse Marco Feliciano dizendo assim, eu já vi você visitando favela e dividindo o que você tinha com pobre, com crianças pobres. Não. Eu já vi você ministrando oferta. O que é ministrar oferta? É mentir usando a escritura para arrancar o que as pessoas têm, entendeu? Para enricarem
simplesmente para satisfazer a ganância por dinheiro, quando Jesus disse, não podeis servir a Deus e a mamão. Miguel, já vi você tirando oferta. E o pastor Silas Malafaia disse que você é inteligente. Imagina você receber um elogio do pastor Silas Malafaia. O Miguel disse, é muita honra. Estão falando do Silas Malafaia como se ele não fosse um cão guloso que disse, eu já experimentei todo tipo de tirar ofertas. Está aí na internet. E eu conheço o meio mais eficiente para tirar oferta. Foi até ele que disse, ou dá, porque quer dar ou dar constrangido, azar dele. Ou seja, um cara que é bilionário e que sabe extorquir, tirar a oferta das pessoas, elogiou o Miguel. E Marco Feliciano disse, já vi você tirar oferta. Que coisa maligna, que coisa horrível. Totalmente diferente daquilo que o Messias fez. Nunca ministrou oferta. Mas ele perguntou, nós temos dinheiro para alimentar esse povo todo? Não, nós não temos 200 denários. Não dá para comprar comida para todo mundo. Mulheres que serviam Jesus com fazendas, ele comprava comida, chegou ao ponto de dizer, vocês me seguem não pela palavra que eu falei, mas pelo pão que vocês têm comido. É impressionante, né? Meu Pai do céu, eu não sei vocês. Mas aí o Miguel disse que é uma honra ser elogiado por Silas Malafaia, pelo amor do Criador. Silas Malafaia que levou Morre Cerulo para vender uma Bíblia por R$900, que quem comprasse a Bíblia dava uma oferta de R$900, ia ser abençoada, a vida ia mudar, e não aconteceu nada disso, pessoas ficaram revoltadas. Silas Malafaia que trouxe Miles Muro e Mike Murdock para extorquir as pessoas, tirar dinheiro das pessoas. Aí vem dizer que ele está elogiando Miguel. Claro que sim, cara. É tudo farinha do mesmo saco. Aí Marco Feliciano falou, acho que é a palavra mais polêmica de toda a entrevista. O Conselho Tutelar não pode lhe impedir de pregar, porque a Constituição Federal, no artigo 5º, da liberdade de culto, né, de expressão, né, você pode ir para a igreja, você pode expressar, né, tá certo, ele falou certo mesmo. Ele tá falando certo isso aqui. No caso aí, o que o Conselho Tutelar, blá blá blá, falou, ele estava atendendo agendas como um pastor adulto, não é? E estava cobrando cachê por isso, e estava sendo ameaçado pelo que ele tinha falado. Ele falava, mas não tinha quem se responsabilizar, teria de ser os pais ou o pastor, os pais dele, teria de se responsabilizar. E aí a vida dele estava em perigo, blá blá blá. Mas o que ele falou aqui faz sentido, entendeu? Faz sentido. Não faz sentido é que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o adolescente ele não pode estar trabalhando como uma pessoa adulta, né, para estar estudando e blá blá, essa coisa toda aí. O Marco Feliciano fala de uma filosofia e pergunta para ele, diz assim, que você prefere ser um herói morto ou um covarde vivo? Aí o Marco Feliciano diz assim, eu prefiro ser um covarde vivo, filosoficamente falando, entendeu? Filosoficamente falando. Mas a verdade é essa mesmo, que o Marco Feliciano e que outros que estão aí, Silas Malafaia, são covardes vivos. Por quê? Eles são retaliados não é porque são homens de Deus, ninguém está batendo na fé deles. É pelas picaretagens dele, é pela forma com que eles extraíram dinheiro demais das pessoas, se aproveitaram da fé das pessoas só por grana, por fama, e deturparam o texto da Escritura, entendeu? Eu não, repito, não estou aqui falando mal do Marco Feliciano, falando mal do Miguel, estou falando a verdade, porque eles são pessoas públicas, e a verdade ela é falada concernente a pessoas e situações, segundo as palavras e as ações das pessoas, entendeu? E eu queria falar essa verdade sem ser pelo YouTube, sem ter de pôr uma thumbnail bem espalhafatosa, sem ter de pôr um título bem picante, as pessoas virem, mas não vêm, não ouvem. As pessoas só querem ver pelo YouTube, pelas redes sociais, temas que trazem personalidades, que trazem pessoas grandes, famosas, que eles conhecem, temas polêmicos. Aí então, através disso, você pode transmitir uma verdade, como eu estou transmitindo essas verdades aqui, entendeu? Como eu estou transmitindo essas verdades aqui. Então, realmente, eu prefiro fazer o seguinte, ser fiel até a morte e herdar a coroa da vida. As pessoas que Deus usou, Miguel, para revelar, testemunha agora, foi o que o Marco Feliciano pediu. Olha, vocês que receberam revelações de Miguel e se cumpriu, testemunha agora, né? O que acontece é que a maioria do que eu vi ele falando era uma coisa artificial, não era revelação de verdade. Era a revelação quente que ele teve informações, entendeu? E o pior é ser as pessoas que ele falou revelações falsas e profecias pesquisadas nas redes sociais e em aplicativos de celulares. Se forem falar das mentiras que ele falou também, aí caga tudo o negócio. Aí o bicho pega, né? Aí é um desastre, né? Por último, penúltimo,
Marco Feliciano disse, você tem agora um amigo. Aí o Miguel disse, na verdade, um pai. Ele diz, se eu sou pai, então eu posso puxar a tua orelha. Pode puxar a orelha aqui. Se vocês realmente tivessem uma fé verdadeira, vocês saberiam, vocês seguiriam o Messias, né? Que vocês não seguem. Em Mateus 23, Jesus disse, vocês gostam de ser chamados de pai, mas não. Existe um único pai, que é o que está no céu, e vós todos sois irmãos. A ninguém na terra chameis de pai, Miguel. Miguel, Jesus falou, a ninguém na terra chameis de pai, com exceção do pai biológico, é claro, né? A ninguém na terra chamei vosso pai, um só é vosso pai que está no céu, e vós todos sois irmãos. Em Mateus 23, Jesus fala sobre isso. E diz que o mestre também é o Cristo. Quer dizer, o mestre para ensinar Miguel seria o Cristo. Segundo ele falou, olha, e só existe um mestre para vocês, é o Cristo. Somente, então, para ensinar o Miguel, não seria um pastor da Assembleia de Deus do Belém, não seria o Marco Feliciano, para ensinar o Miguel seria Jesus. Seria ele ler na Escritura e fazer o que Jesus falou, mas ele não vai fazer. É por isso que eu digo que uma pessoa séria diria, Miguel, esqueça tudo que você aprendeu, vá para a Escritura, leia o que foi que Jesus falou. Entendeu? Seria melhor. Mas aí, Miguel, repito, a terceira vez Jesus disse, a ninguém na terra chamei vosso pai, um só é vosso pai, que é aquele que está no céu, vós todos sois irmãos. Mas você vai chamar, vai ter Marco Feliciano como pai, não é? E aí é que lasca a coisa, né? Porque um pai como aquele... Diga-se de passagem, o Marco Feliciano, o comportamento dele, eu vejo ele um cara equilibrado, eu vejo ele um cara educado, eu vejo ele um cara sensível, eu vejo ele, para esse mundo, um herói, entendeu? Agora... Quando eu vou para a Escritura, eu vejo ele falando o contrário do que Jesus ensinou. Eu vejo ele colocado como no lugar de um dos mais formidáveis fariseus, entendeu? Teve pessoa aqui que falou no canal, você é o saduceu do caramba, você é saduceu, você não sei o quê, entendeu? Porque chega aqui de paraquedas e não conhece a minha história, não conhece a minha vida, né? Mas que história? Pois é, né? É o que eu estou dizendo. A história que as pessoas conhecem é do Miguel, é do Marco Feliciano, é das peripécias que as pessoas fazem, que fazem fama. Existem milhares, viu, de pessoas que têm bom testemunho e têm uma história e ninguém conhece. E por que não conhece? Porque se essas pessoas vieram no YouTube contar histórias verdadeiras, quase não é visualizado. O mundo jaz no maligno, o mundo gosta dessas figuras. Por isso, o Pai permite que eles se fartem com essas figuras. Agora o Marco Feliciano falou uma coisa que é muita hipocrisia, disse assim, ó, nunca deixe a noiva se apaixonar por você. A noiva é a noiva de Cristo. Não deixe a noiva se apaixonar por você. Mas, meus amados, o Marco Feliciano fez com que a noiva de Cristo se apaixonasse por ele, pelo Marco Feliciano. Entendeu? Que se apaixonasse por ele. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um react de um short que o Marco Feliciano aparece falando sobre desigrejados. Dizendo como é que você quer ir para o céu desigrejado. Se você não faz parte do corpo de Cristo, se você não faz parte do pão e do vinho, aí eu expliquei que Jesus, ele não mandou ninguém fazer parte de denominação evangélica. Ele não foi nem presidente da igreja dos fariseus e saduceus. Ele agregou no corpo dele. O corpo dele é místico e universal e celestial. Paulo estava preso em Roma e falava para alguns irmãos enviando carta que congregava com eles em Cristo. Em Hebreus está escrito, não deixando a vossa congregação, a congregação da graça de Cristo pela congregação das práticas da velha lei. Não é templo, entendeu? E o Marco Feliciano falando exatamente contra a igreja verdadeira. Contra pessoas que congregam no corpo do Messias, que comeu do pão da vida, que é Jesus. Jesus disse, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer do pão que eu der nunca morrerá, porque o pão que eu der, né, é o meu corpo, é o meu sangue. Então, o que é isso? Ele quer dizer que quem acredita nele para a vida eterna tem a vida eterna como quem comeu do fruto da árvore da vida. Nunca morrerá, espiritualmente falando, ele vai ter a vida eterna. Não é a ceia da consubstanciação, a ceia simbólica da igreja evangélica, mas o Marco Feliciano deturpa o texto e mostra para que as pessoas estejam lá condicionadas no templo, quando Jesus disse não ficará pedra sobre pedra, e falou para a samaritana. O dia já veio e a hora chegou que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito, não é no templo em Jerusalém, e nem no monte dos samaritanos. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai, em espírito e em verdade. Então, quando o Marco Feliciano consegue usar o texto diferente da Escritura, o Marco Feliciano nunca ensinou que era para tirar as ofertas e repartir com os pobres. 2 Coríntios, no capítulo 9, começa a dizer ali nos versos 6, 7, 8, 9, começa a dizer: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza,
nem como tendo necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E no verso 9 diz assim, como está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Nunca Marco Feliciano leu o verso 9. Ele ministrou ofertas e tirou bastante oferta dizendo isso para dar com alegria, mas nunca disse que era para partir com os pobres, ou seja, conquistou milhares de fãs e seguidores que o elegeram a deputado federal, conquistou, está representando direitos humanos, representando a família, né? Conquistou o pastorado de ser pastor, onde ele for pastor a igreja vai lotar, conquistou, está pregando em Camboriú, mas tudo deturpando o texto, porque na hora que lá em Camboriú, que ele prega 27 anos, ele fosse ministrar uma oferta e dissesse, a oferta que eu vou ministrar, está escrito aqui, cada um dê, não com tristeza nem como tendo necessidade, Deus ama quem dá com alegria, e como está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, ele não pregaria mais em Camboriú, do jeito que o Cabo Daciolo falou lá, que em 7 dias já havia 1 milhão recolhido lá. E ele pediu para fazerem uma oferta e dar para as pessoas. E aquele pastor Wesley, que morreu, caindo lá do telhado, relutou contra ele, fez vídeos contra ele e ficou brabo com ele, porque não é esse costume. Então, você veja, mas o povo gosta de Marco Feliciano, ama bastante o Marco Feliciano. Se o povo seguisse a Jesus, não amava a atitude do Marco Feliciano. Não seguia o Marco Feliciano. Mas as pessoas gostam é de bambambam, é de showman, gosta é de pão e circo. Então eu digo, dizer, nunca deixe a noiva se apaixonar por você. Não, meu amigo, a noiva de Cristo tem cometido iniquidade. Eu não digo os escolhidos não, porque a maioria não é escolhido. Jesus disse, muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu digo que a maioria das pessoas ama e segue você pelas suas palavras sensíveis, palavras de um falso amor, uma palavra mansa. Só que um detalhe, eu queria ver Marco Feliciano numa favela, entrevistando um menininho pobre, numa casazinha de palafita, de pessoas pobrezinhas, perguntando qual era o sonho. Mas entrevistar o menino mais conhecido do Brasil, aí é café pequeno, né, compadre? Aí é fácil, meu irmão. Então, meus queridos, é isso. Paulo disse que se fez de tudo para, por meu Deus, salvar alguns. Eu tenho me feito aqui de youtuber, tenho aproveitado essas notícias, essas coisas para transmitir alguma coisa, para abrir a mente das pessoas, sem receber dízimo, sem receber oferta. 8 anos fui líder de igreja mais novo no Ceará, pela Assembleia de Deus, Templo Central, que é o Ministério Missão no estado vizinho, Rio Grande do Norte, aqui é chamado Templo Central, em Belém do Pará, a Igreja Mãe, e em São Paulo, a Igreja Assembleia de Deus do Belenzinho. O que eu recebi de dízimo e oferta, eu reparti com os carentes, e eu precisava ter recebido muito, porque era muita gente carente precisando. 10 anos como pregador itinerante, eu também reparti tudo o que eu tinha. Preguei na Assembleia de Deus do Belenzinho, em São Paulo. Preguei lá. Preguei na Assembleia de Deus em Belém do Pará, na Igreja Mãe de Samuel Câmara. Recebi convite para ficar sendo pastor lá. Preguei aqui na sede de nossa igreja. Fui tido por alguns como o melhor pregador que eles conheceram aqui no Ceará, como o pastor Jeová de Heriutaba estava lá, ele falou, eu considero você o melhor pregador. Como o Patrício, um rapaz do Templo Central da Igreja 7, falou para minha esposa e tinha sido a melhor mensagem que tinha ouvido. Um pastor lá da Assembleia de Deus de Itapiúna, conversando com os colegas, dizendo que era o melhor pregador que tinha ouvido. E lá em Camboriú, o pastor Raimundo Nonato, do bairro Nova Camboriú, falou que foi a melhor mensagem que ele ouviu em Camboriú, quando eu estive pregando na igreja dele sobre as 7 maravilhas do mundo bíblico, que é Deus, Jesus, Espírito Santo, é a palavra, é a criação dos anjos, é o homem formado do pó da terra e a salvação do homem. E ele falou que o que eu falava era verdade, ele nunca tinha ouvido algo igual. Então, eu sou conhecido assim? Eu estou na mídia? Não, não estou na mídia. E melhores do que eu tem milhares, como falou Deus para o profeta Elias. Se é verdade o texto diz que Elias disse, só sobrou eu dos profetas, procuram tirar minha vida. E o pai teria falado para ele, ainda tem 7.000 que não dobrou os joelhos perante Baal. Melhor do que o pastor Frank Lima. Tem 7 milhões aí que não dobrou o joelho perante Baal. Que o pai possa, que o pai faça, que ele pode tudo. Despertar as pessoas a abrir a mente da forma que lhe convier. Então, meus amados, é isso. Um grande abraço em todos. Até o próximo vídeo.